Olá, tudo bem? Sou Jefferson Bogo, professor de informática. Joga aí na tela, diretor. Tá aqui meu nome, a disciplina, e essa frase aqui que eu sempre digo. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito, disse-nos Aristóteles. Então, comigo, olha só, a partir dessa frase nós temos o processo jesuítico. Repetição, com correção, até exaustão, leva à perfeição. Então, portanto, você que está estudando para o concurso da PRF, Polícia Rodoviária Federal, a repetição, com correção até exaustão, o levará à aprovação. Amém? Então vamos começar aí com fé, energia e olha só, nossa aula, o tema da nossa aula hoje é o Windows 10. Porém, antes de falarmos propriamente do Windows 10, eu trouxe alguns conceitos para que nós possamos nos embasar, ter uma teoria antes de falar do Windows 10, ok? Então joga aí na tela e vamos lá rumo a essas teorias. Vamos falar aqui do computador e os seus componentes. Bem, então nós temos lá no computador os componentes chamados de hardware. O que é hardware? Hardware é todo o componente físico do computador, aquilo que eu posso tocar, ok? Por exemplo, o monitor, o teclado, o mouse, né? São periféricos muito conhecidos. Aqui nós temos o gabinete, não a CPU, como muitas pessoas falam, né? Ah, pega a CPU, isso aqui não é uma CPU, é um gabinete. É a estrutura física que contém os demais componentes do computador, como por exemplo, placa-mãe, memórias, ou processador em si, que é a CPU, vai estar aí dentro, disco rígido. Então são alguns componentes que eu tenho que ter pelo menos uma noção, tá? Conhecê-los. Bem, então tudo aquilo que eu posso tocar, a definição é muito simples, que eu posso literalmente pegar, tá? É chamado de hardware, todos os componentes físicos da máquina. Fazendo uma analogia, joga aqui comigo, olha só, no meu corpo, ou o meu corpo em si, todo ele, interno e externo, tá? Ele é hardware, se fôssemos fazer uma comparação. Então tudo aquilo que eu consigo pegar, literalmente tocar, é hardware. E no nosso corpo, ainda fazendo analogia, falaremos em seguida dos softwares, que é a parte lógica, são os programas do computador, ok? E no nosso corpo, fazendo analogia com o nosso corpo, com a nossa alma nesse caso, ou a nossa vida, ou sopro divino, como você queira chamar, isso é a parte lógica, porque eu não consigo tocar. Ah, eu vou tocar na sua vida. Não dá. Não tem como tocar na vida de alguém, né? Então você vai tocar no corpo, na vida, na alma, não tem como. Beleza? Joga aí na tela, por gentileza. Então, nós veremos que é necessário uma interação entre hardware e software para que a máquina possa funcionar. Beleza? Então, definição de hardware. Já pegou que são os componentes físicos, né? Tudo aquilo que eu posso tocar. E vários exemplos aí vistos na imagem. Ok? Então, software é a parte lógica, são os programas, aquilo que eu não consigo tocar, fazendo esse paralelo. E aí eu tenho alguns exemplos aqui, como o Word, o Skype, Internet Explorer, o Excel, o WhatsApp, o Writer e infinitos. Isso é interessante, joga aqui. Nós temos questões que cobram o que são componentes de hardware, o que são componentes de software. Então eu tenho que ter essa noção. Conhecer os principais componentes, como eu citei anteriormente, né? Placa-mãe, o que é uma placa-mãe, placa de vídeo, pelo menos essa noção, essa interação, o que há dentro do computador, quais são os componentes necessários, ok? E conhecer também os principais softwares, e saber que eles são softwares, porque às vezes pelo termo, pelo nome, eu vou olhar, o que é isso? É um hardware ou um software? Porque eu não conheço, não tenho a mínima ideia o que é aquilo. Por isso, durante o estudo, eu recomendo, já vou trazendo dicas aqui durante a aula, beleza? Que você vá criando um vocabulário. Então você vai anotar termos que você nunca viu. Um programa, por exemplo, que é citado uma questão, nunca ouviu falar desse programa, anota. Programa que faz tal coisa, editor de vídeo, editor de textos, mesmo que ele não esteja explicitamente no edital, ele pode ser abordado como um item da questão. Ele pode estar constando lá e fazer com que você fique em dúvida, né? Um termo totalmente desconhecido. Assim como, bem como os termos técnicos, que podem estar em inglês ou não, vá anotando com as suas palavras, faça as suas anotações, ok? Não complique demais, até porque isso aí tem que ser algo para um resumo rápido, então vai criando um vocabulário para que você possa estudar ao longo do tempo. E na hora de resolver as questões e interpretá-las, fique mais fácil. Joga aí na tela. Então vamos continuar aqui, falando agora dos tipos de software. Bom, sabemos o que é software, que é a parte lógica, é aquilo que eu não toco. Tem uma brincadeira que já circula há muito tempo na internet, já foi postada inclusive nas redes sociais aí, né, que fala que quando você está nervoso com o computador, você ficou bravo ali, o computador parou de responder, joga aqui rapidinho então, só para falar disso aqui, ó. Né, você está ali mexendo no computador, ele travou, ele não está respondendo, você precisava terminar aquele trabalho, precisava terminar de assistir aquela videoaula e ele não está respondendo. Bom,
aí eu vou lembrar o que é hardware. É aquilo que eu posso bater, literalmente, né? Eu posso bater, não deve, mas no momento, né, que eu penso, não faço, mas eu penso, dava aquela vontade de bater. E o software, por sua vez, eu não tenho como bater, porque é a parte lógica, eu não pego. Eu só posso xingar. Beleza? Joga aí na tela então, vamos lá. Falar agora dos tipos de software. O primeiro deles é o software básico, ou softwares básicos. E aí, dentro deles, eu tenho um que é justamente onde vai entrar o Windows 10, como exemplo, que são os sistemas operacionais. Então, o sistema operacional, ele é um software básico. Eu preciso, esse básico, nesse contexto aqui, só para contextualizar e para você entender, joga aqui comigo. O software básico é aquilo que eu preciso ter na máquina, porque eu não consigo utilizá-la. Veja, vamos distinguir de ligar o computador, vamos fazer um paralelo com o carro agora. Um carro sem as rodas, eu consigo ligar da partida nele, se o motor estiver lá, combustível, tudo ok, o carro liga. Mas ele não é utilizável, porque o carro é para permitir a minha locomoção. Se eu tirar as rodas, ele não vai para canto nenhum. Fazendo uma analogia, o computador sem sistema operacional é como se fosse um carro sem as rodas, né? Por quê? Não vai fazer nada. Ele vai até ligar, ele pode ligar se os componentes estiverem lá, tudo corretamente conectado, mas caso eu queira navegar na internet, editar um texto, não tem como. Deu para entender então, ou para pegar pelo menos a ideia, que o sistema operacional vai gerenciar a máquina? Então já vou anotar isso, se for o caso, daqui a pouco a gente vai complementar essa ideia. Joga aí na tela então, e nessa imagem aqui, ó, eu tenho o ser humano aqui à minha esquerda e a máquina à direita. A interação entre o ser humano e a máquina, ela só é possível graças ao sistema operacional, né? Lógico que ele não está flutuando aqui e tal, deu para entender que o sistema operacional ele vai estar instalado aqui na máquina, beleza? Bom, isso aí que eu falei é óbvio que é uma brincadeira, só para tentar descontrair. Eu sou péssimo em fazer piada, mas você está aqui para aprender e passar na PRF e não para ouvir piadas. Bem, vem comigo então, olha só. A máquina, né, ela não fala a nossa linguagem. A máquina, ela utiliza uma linguagem chamada de linguagem binária, que é formada por zeros e uns, pelo número 0 e pelo número 1, né? E são os bits, linguagem binária, 2 dígitos, 0 e 1. Tudo na máquina é interpretado por essa linguagem. E nós, seres humanos, não usamos a linguagem binária, né? Não falamos a linguagem binária. Vem comigo então. Deu para entender que o sistema operacional ele traduz o que eu falo, seja digitando, usando mouse, qualquer periférico de entrada, é aquele que insere dados na máquina, pode ser um monitor touchscreen, por exemplo, que eu toco a tela e insiro algum dado ali. Ele traduz a minha conversa com a minha linguagem para a linguagem da máquina e vice-versa. Então o sistema operacional, como eu falei, e agora complementando, ele controla todo o hardware, toda a parte física da máquina e a parte lógica, os outros programas. Como eu falei, sem o sistema operacional eu não consigo navegar na internet, editar um texto, nada disso. Então eu preciso do sistema operacional para poder gerenciar os demais softwares, ok? Joga lá na tela então, o papel dele está claro, o que ele é, o que ele faz e que tipo de software que ele é. Vamos lá, joga na tela, diretor, valeu! Olha só. Então nós temos, embora a nossa aula seja do Windows 10, só para trazer um panorama, nós temos o Windows 7, o Windows 10, entre eles nós teríamos o Windows 8, 8.1 ainda, né? E o Linux, que também é um sistema operacional. Então, caso no seu edital tenha mais de uma versão do sistema operacional, você tem que ter a noção do que é um sistema operacional e quais são os principais, beleza? Então, só por isso esse slide. Vamos lá para uma questãozinha. O hardware é A, um software embutido... Opa! Olha a contradição, hardware é um software? Não, tá? B, constituído pelos programas? Não, hardware não são os programas, né? Software são os programas. C, constituído por componentes eletrônicos com memória e dispositivos de entrada e saída. Beleza. Então, nós temos aí constituído com componentes eletrônicos, letra C de casa. Está descrevendo corretamente o que é hardware, quais são exemplos de hardware. D, uma coleção de fios usados para transmitir sinais em paralelo? Não. Essa não é definição, embora fio seja um hardware, não é definição do que é hardware, né? Então vamos tomar cuidado na hora de analisar isso. E, uma máquina virtual? Não, máquina virtual é um programa, tá? Para virtualizar um sistema operacional, por exemplo. Vem comigo aqui. Então eu estou usando o Windows 10, eu uso uma máquina virtual no meu contexto, no meu dia a dia, né? Instalo outros sistemas operacionais. Para que eu não tenha que ficar reiniciando e instalando vários sistemas operacionais na minha máquina, que é possível, né? Ter um dual boot ou mais de 2 sistemas operacionais. Dentro do Windows 10 eu tenho uma máquina virtual, e aí eu abro a máquina virtual e uso lá o Linux, o Windows 7, o Windows XP. Então eu virtualizo, mas são softwares, não hardware. Joguem na tela. Vamos embora!
2. Um computador para funcionar precisa sempre de, no mínimo, um programa em execução por todo o tempo que estiver sendo operado. Este programa é quem determina quais programas vão ser executados, quando e quais recursos, como memória, ES é a entrada e saída, né? São os dispositivos de entrada e saída, teclado de entrada, mouse de entrada, monitor de saída. Monitor não é de entrada e saída, Jefferson, só se ele for touchscreen, tá? Ele poderá utilizar. Este mesmo programa também é responsável pelo gerenciamento do hardware. Opa! Já deu para saber, né? Como é denominado o programa descrito acima? BIOS. BIOS é um software que está gravado lá no computador para fazer o boot, para inicializar o sistema operacional, mas não é ele. Aplicativo, simplesmente não. Aplicativo é muito genérico, a gente vai ver daqui a pouco essa definição. Sistema operacional, sim, essa é a nossa resposta, ok? E D, software utilitário, não, veremos quem são os softwares utilitários também já já. Bem, então isso aqui é só para reforçar a ideia que eu já passei e que cai em questões assim. Voltando aos tipos de software, então nós vimos ainda os básicos, nós vimos o sistema operacional, agora a gente vai falar um pouquinho sobre driver. E o que é um driver? Primeira coisa que eu tenho que saber é que drive, sem o R, né, esse da esquerda, é diferente de driver, que está escrito aqui na tela para você. O drive, que é o hardware, você tem um exemplo, tem vários, tá? Eu vou citar só um aqui, ó. Você pode ver esse termo aqui na prova, ó. HDD. Você já deve ter visto aí, bem provável, em algum momento da sua vida, ouvido falar do hard disk, que é o disco rígido, né? E esse termo aqui ele já não é tão conhecido quando vem HDD. Esse último D é justamente de quê? De drive. Drive de disco rígido. Então é o hardware lá, no caso, né, que armazena o conteúdo que a gente tem na máquina, por padrão, né? E hoje tem um SSD, tá? Só que o D lá é do disco de estado sólido, não é de drive, mas também é um tipo de disco rígido. Bom, então você tem, como exemplo de drive, joga aqui comigo, o drive de disco rígido. Hoje não se usa muito, mas tem lá o drive de leitor de CD-ROM, o drive, enfim. Ele faz alusão ao hardware. Então não há muito tempo a perder aqui. Já o driver, esse é o que nos interessa, com esse exagero no R aqui para ficar clara a pronúncia. O driver, né? O driver, ele é um software. E qual é a função dele na máquina? Bom, se fôssemos traduzir literalmente, uma das traduções, né, da palavra driver seria motorista. Ele dirige, faz muito sentido. Bom, o que o driver faz? Eu vou trazer de novo uma imagem aqui que eu acho que fica muito mais fácil vendo e trazendo a ideia de entender. Joga aí na tela. Vamos lá então visualizar o que o driver com R faz. Bom, você tem aqui do lado os ícones representando aqui sistemas operacionais, né? O da esquerda é do Windows 10 e o da direita, o Pinguim, quem não conhece, é o Linux, beleza? E aqui à direita você tem uma impressora, só um exemplo, tá? Poderia ser um teclado, qualquer outro hardware, um mouse, enfim, uma mesa digitalizadora, não interessa. E no meio, entre eles, você tem o driver. Bem, se a imagem por si só não falou tudo, o driver, ele converte, ele traduz o que o dispositivo está falando para o sistema operacional e vice-versa. Ou seja, seria mais ou menos assim, vem comigo. Se eu conectar uma impressora à máquina, né? Eu não consigo utilizar aquela impressora caso não tenha o seu driver instalado no sistema operacional. Vamos fazer aqui só um conto de fadas, não é assim de fato, mas beleza, tá? Eu conectei a impressora, não instalei o driver, e aí eu abro um programinha lá e mando imprimir. Primeiro que nem vai aparecer a impressora lá, né, na listagem lá, mas beleza, mandei imprimir, cliquei no íconezinho da impressora, mandei imprimir. E aí o sistema operacional vai ficar lá assim, cara, quem é que imprime? Quem é que faz esse negócio de imprimir? Aí ele vai na caixa de som, ele não faz isso, tá, gente? Só pra... caixa de som, você imprime? Não, eu toco som. Se tiver algum áudio aí pra sair aqui, você manda pra mim que eu resolvo, né? Mouse, você... Não, eu sou um dispositivo de entrada, cara. Aqui não sai nada, né? Eu só consigo inserir dados. Não tem como imprimir, não sei nem o que é isso. Entendeu? Quando eu tenho o driver da impressora, o sistema operacional... Ah, já sei. Quando vier essa parada de imprimir, é esse cara aqui, essa impressora, essa Epson, essa Canon, essa HP aqui da vida, que vai resolver a parada. E aí eu posso ter várias impressoras instaladas no meu sistema operacional, aquela que está listada como padrão. E esse padrão, daqui a pouco a gente vai reforçar muito isso aqui na aula, muito mesmo, padrão, né, que está setada lá. Então eu tenho 3 impressoras, uma é padrão. Quando eu mando simplesmente imprimir, não mudo nada, ele vai para a impressora padrão. Que aí se está ligada, tudo ok, o driver é beleza, ó, imprimir é com você, toma, imprime. E ele passa aquele processo de impressão para a impressora. Então tá aí o papel do driver, eu preciso do driver. Bom, joga aí na tela, vamos continuar aqui para complementar a ideia. Você
já ouviu com certeza, ou já utilizou aí uma tecnologia que eu vou falar já já. Primeiro vamos à questão aqui. Felipe comprou uma nova impressora, é o exemplo aqui, né? É típico, é clássico que cai em questão, em prova, questões de prova. Quando conectada ao computador, não foi reconhecida pelo sistema operacional da Microsoft. Assim, o usuário teve que procurar no site do fabricante o tananã da impressora. Assinale a alternativa correta que preenche a lacuna. Então, letra A, driver, antivírus de jeito nenhum, browser, que é um navegador, como Internet Explorer, o Edge ou outros aí, nada a ver. Editor de texto como Word, Writer, nada a ver, nesse contexto, né? E letra E, editor de desenho vectorial, também muito menos. Então, letra A, de amor. Bom, e aqui entra justamente o que eu estava falando, joga aqui comigo, porque você vai ver que hoje, né, eu comecei a minha vida na informática, isso há muitos anos, não vou citar aqui exatamente quantos anos, né, mas eu tinha cabelo, era jovem, e eu comecei fazendo manutenção de computadores. Então o primeiro curso que eu fiz de informática na minha vida foi como técnico de computador para fazer manutenção e comecei a trabalhar na área. Bem, e naquela época eu andava com uma bolsa cheia de CDs, que hoje quase não se usa mais, né, praticamente não se usa mais. E esses CDs continham drivers. Eu comprava, detalhe, eu comprava na internet CDs com drivers, tá? Por quê? Era muito difícil. Conexão à internet era rara, né? Era difícil, era demorado. Quando eu ia à casa dos clientes, muitos não gostavam que usasse a internet, porque era caro usar, e você não achava na internet tão fácil também. Então você tinha que navegar muito tempo, eram poucos sites, enfim. Era uma coisa muito rara, né? E eu tinha que andar com aqueles CDs ali para poder instalar as impressoras e outros equipamentos. Mas, no contexto atual, você percebe que isso que o Felipe fez aqui é muito raro. Por quê? Porque entra naquilo que eu acabei de comentar. Você normalmente conecta lá um dispositivo e usa. Você plug and play o dispositivo. Um exemplo clássico disso, a impressora não necessariamente, nesse contexto geral, né, de vai conectar e usar necessariamente, mas, por exemplo, um pendrive, teclado, mouse, HD externo, outras coisas assim, você não vai instalar driver. Eu não instalo. Isso ocorre automaticamente. Bom, então vamos tentar diferenciar aqui as coisas. Joga aí na tela, porque o driver pode instalar, né, ele pode existir. Então essa tecnologia aqui, ó, plug and play, que traduzindo, teríamos várias traduções aqui, mas uma delas seria connect e use, tá? Connect e use. E aí o exemplo clássico aqui, que está justamente o pendrive, porque o sistema operacional, ele traz consigo uma base de dados, um conjunto, joga aqui comigo, por favor, um conjunto de drivers para os dispositivos mais comuns. Então, quando você conecta o pendrive, se ele é da marca X, você não vai ver lá pendrive X conectado, por exemplo. Você vai ver como um dispositivo de armazenamento conectado, com a capacidade, etc e tal, né? O teclado, alguns outros componentes, pode até aparecer a marca lá e algumas especificações dele. Mas, por exemplo, se você compra um teclado que tem milhões de luzes, milhões de botões e tal, pode ser que o Windows não reconheça aquelas funções extras, e sim ele como um mouse ou um teclado comum. Então as teclas ali digitar, normal, ele vai reconhecer, você vai conseguir usar. A mesma coisa quem joga, por exemplo, né, no computador, que é o meu caso, né, eu sou um player fora das aulas aqui, no tempo vago, é raro, mas né, eu gosto de jogar online. Então eu comprei um mouse próprio para jogo, né, então tem lá alguns botões extras e tal. O Windows não reconhece a função daqueles botões. Opa, já deu para sacar que para usar aqueles botões do mouse ou do teclado, eu vou precisar o que dele? O driver do fabricante, para usar aquelas funções e configurá-las para que o Windows saiba. Então esse botãozinho aqui, quando o cara aperta, ele quer trocar as luzes do mouse. Legal, que coisa inútil, né? Mas o Windows deve pensar isso, mas não fala para mim, né? Mas beleza, deixa eu com minhas luzinhas lá e vamos ser felizes. Olha só, então ele traz uma série de drivers, já deu para entender, né? Drivers genéricos, beleza? Então vamos lá, o caso do Felipe, o que acontece? Antigamente, lá na minha época, você tinha que, antes de conectar uma impressora, primeiro você tinha que desligar o computador antigamente, não era como hoje, que você viu aqui a porta USB, você conecta e desconecta o dispositivo sem necessidade de desligar o computador. Antigamente tudo começava com o computador desligado, você tinha que jampear, você tinha que mexer fisicamente, às vezes na impressora e no computador, abrir o computador, mudar, né, jumpers, que são conectores, dentro do computador, ligar o computador, isso sem impressora, fazer configurações, definir a entrada, etc. E tal, um monte de configurações, parâmetros, manualmente, né? Instalar o driver da impressora no Windows, depois de fazer essas configurações, desligar o computador e, por último, conectar a impressora, ligar e orar para que desse tudo certo, né? Não tivesse nenhum conflito de RQ nem nada. Isso, hoje em dia, você não faz, graças a essa tecnologia.
plug and play nesse conceito? Vamos lá, vamos tentar diferenciar aqui. Ele faz uma série de configurações automaticamente para que você use o dispositivo. Nessas configurações ele pode, vamos lá, pode trazer o driver. Então, plug and play não significa, quando o dispositivo é plug and play, não significa necessariamente que haverá o driver para ele, ok? Não significa. Pode ter? Pode. A maioria dos dispositivos mais genéricos, como eu disse, teclado, mouse, muitas impressoras, vai ter o driver lá, muitas vezes um driver genérico, né? Às vezes vai ter um driver até da impressora mesmo, mas que não vai habilitar todas as funcionalidades da impressora. Para isso você vai ter que usar o driver específico dela. Bem, então pode trazer o drive, pode ser que eu conecte o dispositivo e não precise fazer mais nada. Pode acontecer, graças a essa tecnologia. Então vai me livrar de fazer aquelas configurações manuais que eu fazia antigamente, né? E hoje é tudo automaticamente. Quase que eu misturei antigamente com automaticamente, mas deu para entender aí, tá? Então ele vai fazer isso aí tudo automaticamente, me livrando dessas configurações. Joga aí na tela. Então, plug and play, ele configura automaticamente, tá? 4. Nos computadores está presente uma tecnologia que permite o reconhecimento e configuração automática do dispositivo. Então, se não ficou claro o conceito, pegue anote este enunciado como conceito da tecnologia plug and play, letra C de casa, tá? Então, eu quero um conceito, Gerson, para colocar aqui no meu material. Pronto, esse enunciado ele está sucinto, está direto, e aqui você vê que o objetivo propriamente da questão não é, joga aqui comigo, não é tipo, testar você agora. Não é, porque a gente acabou de falar de plug and play, mas se não ficou claro, é para reforçar, tá entendendo? Daqui a pouco, isso aí eu não sei daqui quanto tempo você vai testar seus conhecimentos, daqui 1 dia, 2 dias, você vai revisar isso, aí sim, você vai ver se você aprendeu. Então você vai fazer mais questões, você vai fazer lá, vai pegar o Gran Questões, por exemplo, vai gerar um simulado de Windows, você pode gerar um simulado só do Windows 10, né? Isso, você vai criar o filtro lá, e vai pegar questões, tem que pegar questões mais recentes, no máximo 3 anos. Nós temos muitas atualizações no Windows, muita coisa mudou isso, estou falando no Windows 10 mesmo, tá? E tente resolver as questões. Nessa hora você vai ver se você aprendeu, beleza? Aqui, nesse momento, você acabou de ver na sequência, não é muito provável que vai te testar. Joga aí na tela então, vamos continuar. Bom, então nós vimos até agora aqui, né, os softwares básicos, SO, caso você não conheça, Sistema Operacional, driver, nós acabamos de falar, e aí nós temos os softwares utilitários. Utilitários vem de útil, e você vai pensar aqui numa ferramenta, se você quiser desenhar uma ferramenta aí, ótimo, uma chave de fenda, uma chave de boca, não sei o que você quer desenhar, uma parafusadeira, que é um instrumento para você consertar algo ou manutenir algo, prevenir que algo estrague. E aí vamos aos exemplos aqui no nosso caso. Antivírus, desfragmentador. E aí já caiu em prova. Antivírus é um software básico? Não. Básico, sistema operacional, driver. Ele é um utilitário. Eu preciso, por exemplo, de um antivírus na máquina? Não, não preciso. Mas ele é útil? Sim. No contexto da segurança da informação, eu posso considerar que eu preciso dele? Lá, como um item de segurança, eu posso até contextualizar que sim, eu preciso dele para poder usar a máquina com segurança, não é? A máquina ligar só precisa do antivírus, ou precisa dele para ligar. Então vamos contextualizar bem as coisas aí, que na hora da prova isso faz diferença, tá ok? O desfragmentador, que é uma ferramenta, inclusive, os dois no caso aqui já vem no Windows 10, a gente vai ver isso durante a aula, né? Eles estão lá e são ferramentas que eu posso utilizar. O desfragmentador vai organizar os arquivos no disco, vai melhorar o desempenho da máquina, caso os dados estejam fragmentados, espalhados no disco rígido. O desfragmentador vai ser útil, vai ser uma ferramenta para ir lá e fazer os ajustes. Joguem na tela. E além deles, do básico, do utilitário, nós temos os softwares aplicativos, que é um termo muito genérico hoje, né? Principalmente quando se fala ou se remete à ideia dos smartphones, por exemplo. Mas no computador também nós temos a ideia dos aplicativos, que são os programas mais genéricos, digamos assim. Word, Excel, navegadores, né? Esses aqui são aplicativos e são os mais utilizados, convenhamos, né? Porque o Windows está ali, você não interage tanto assim com o Windows, né? Não tem uma convivência, na maioria dos casos. Normalmente, liga-se o computador e aí já vai lá direto abrir o browser lá, o navegador, e navegar na internet. Geralmente, né? Não é uma regra, não é algo que necessariamente vai ser assim. Bom, então para você ter uma classificação entre eles, está aqui. Vamos continuar agora entrando propriamente e falando do Windows 10. Vem comigo.
Então você já sabe nessa altura do campeonato que o Windows 10 ele é um software, é a parte lógica, ele é um software básico e que a função dele, eu preciso dele na máquina para gerenciar minha máquina, para controlar lá tanto a parte física dela, né, os componentes eletrônicos, quanto a parte lógica. Ou seja, se eu quero instalar um software, né, seja ele um navegador, um editor de textos, não sei, eu preciso antes do Windows. Nós veremos também que o Windows ele traz consigo uma série de programas. Então veja, ele é um software, na verdade, composto por vários softwares, porque nele, como eu acabei de falar, já vem outros softwares. E por que eu estou falando isso? Para ficar claro, porque às vezes fala assim, o programa tal, que é um software do Windows 10, não, mas o Windows 10 é uma coisa, um bloco só, uma caixinha fechada. Não, ele já vem com vários outros softwares, com outras ferramentas, com finalidades diversas, como navegadores, editores de texto, calculadora, tá? O Windows, a função do Windows como sistema operacional é isso que nós acabamos de ver. Esses outros softwares farão outras funções. Então é bom ter essa visão, abrir um pouco esse leque para que você vá entendendo, tá, o que vai sendo cobrado. Já falei de outras versões do Windows, há pouco, Windows 7, Windows 8, 8.1 e chegamos ao Windows 10, que segundo a Microsoft não haverá por um bom tempo uma próxima versão, mas aí, né, não vamos entrar nesse mérito, é o que nós temos hoje, beleza? Então você já está bem contextualizado quanto ao que é o Windows 10. Agora vamos falar propriamente dele. Vai lá, joga na tela e vamos a mais detalhes. Então nós temos aqui as principais versões, existem outras, então o nome já está bem claro, né? Principais versões. Windows Home, Pro, Enterprise. Enterprise é a versão mais completa. Nesse paralelo aqui, isso aqui vem lá do site da Microsoft, tá? A fonte está aqui embaixo, só para deixar claro, beleza? É um comparativo entre o que eu tenho no Windows Home, Pro e Enterprise. Muitas coisas tem em todos. O Home é a versão mais básica, só para você contextualizar aqui, ó. O Home está aqui, o Pro no meio, o Enterprise, como eu falei, vai ser a versão mais top. Então, nesse caso aqui, tem todos os recursos. Não vou ler um por um, depois você dá uma parada aí e dá uma olhada. É interessante, tá? Não precisa decorar tudo, mas durante a aula eu vou abordar alguns recursos. Um deles aqui eu já posso citar, e é muito comum em prova, que é o BitLocker, que é um recurso para criptografar o disco. Por exemplo, nós não temos ele na versão Home, tá? Teremos na Pro e na Enterprise, beleza? E é interessante ter essa noção, porque na prova ele vai falar a versão Home ou todas as versões do Windows trazem o BitLocker. Mentira, beleza? Então você tem que ter essa noção. Vamos lá agora as suas principais características. Vem comigo. Ele é produzido pela empresa Microsoft, que eu acho que não é novidade para a maioria, mas se você está começando agora, não tem computador nem nada, é interessante que você saiba quem fabrica, quem produz, né, quem desenvolve o Windows, é a Microsoft. E essa sigla aqui você poderá ver muito em prova, que é MS. O MS Windows, então não tem nada de mais nisso, não vou me alongar muito aqui. Sistema de arquivos, o que é esse tal de sistema de arquivos? Vem comigo. Talvez você nunca tenha instalado o seu Windows. Você já pegou a máquina com Windows. Deu problema? Você passa para alguém, né? Você paga para alguém, ou tem um parente, né? Eu fui esse parente, ainda sou, por muito tempo, que faz a manutenção nos computadores, da mãe, né? Do irmão, etc e tal. Embora meu irmão é bem safo nisso também. Olha só, então eu vou instalar o Windows. Eu preciso de um sistema de arquivos para gerenciar os meus arquivos, as minhas pastas, minhas músicas, minhas coisas que eu vou alocar, que eu vou gravar no meu disco. Fazendo um paralelo, porque falando assim talvez é muito técnico, né? E eu faço muitas comparações, às vezes até esdrúxulas. Permita-me, né? Quem é da área às vezes não gosta, mas não preocupado não. Beleza, vem comigo. Imagina que eu vou fazer um estacionamento. Eu tenho uma área lá, né? Um descampado, e ali eu vou fazer um estacionamento. Bem, eu vou pensar assim, eu tenho que delimitar as vagas. Que tipo de veículo que eu vou permitir que estacione ali? Olha, só vai poder carros médios e motos. Bom, então eu vou delimitar as vagas conforme os carros que vão parar ali. É mais ou menos essa ideia. A formatação quanto ao sistema de arquivos vai trazer essa ideia. Qual o tamanho máximo dos arquivos que eu vou poder gravar, se vai ter segurança ou não para aqueles arquivos, entre outros detalhes, beleza? Mas, olha só, para concurso, às vezes você não precisa entender muito a coisa a fundo. Entenda o que eu vou falar, tá? Ah, você vai me ensinar a chutar? Não. Comigo você não vai aprender a chutar. Mas você vai aprender a entender as questões para resolvê-las de forma prática. É diferente. Joga aí na tela. Você vai entender isso agora. Joga aí na tela. Joga aí na tela. Ai, jogou na tela. Ó. Então nós temos no Windows NTFS. Gerson, por que tem esse asterisco aqui? Faz parte do nome? Não. E esse asterisco é para dizer que o NTFS, tá?
é o sistema de arquivos padrão do Windows, tá ok? No nosso caso, do Windows 10. Mas serve para o Windows 7, 8, 8.1 e 10. Já vou abranger aqui. E nós temos uma outra possibilidade, não são os únicos, mas eu sempre trago aqui aquela ênfase do que é mais cobrado em prova e tal, blá, 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 tá? O FAT32. Então, olha só. Sistema de arquivo que pode vir na prova lá. Tem uma questão aqui, se eu não me engano, que fala exatamente isso, então vai exemplificar muito bem o que eu estou falando. O sistema de arquivos padrão, então eu não entendi muito bem o que é o sistema de arquivos, ele não vai aprofundar isso na prova, ele não vai entrar assim em detalhes técnicos, né, quanto é o joining ou outros, né, não para nossa prova, em outras provas pode ser que ele entre. Mas ele vai colocar lá, o sistema de arquivos padrão do Windows 10 é o FAT32. Não, eu lembro do asterisco lá, estava no NTFS. E o Gerson falou que o padrão é o NTFS. Pronto. O sistema de arquivos padrão no qual o Windows grava os seus arquivos é o NTFS. Pronto. Eu posso usar o FAT32? Posso. Eu posso instalar o Windows 10 com o FAT32? Posso. Então daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou trazer algumas desvantagens caso eu utilize o FAT32. Mas eu preciso saber isso, que é possível. Inclusive, se você conectar um pendrive, você vai ver que ele provavelmente, a maioria deles, ainda usa o sistema FAT32, né, por questões de velocidade, etc e tal, ele vai utilizar o FAT32. Mas no seu Windows, se você olhar, você vai ver que ele está usando o NTFS. Então, já, vou interromper esse bloco, volto falando sobre o sistema de arquivos. Até daqui a pouquinho.